Olá, bom dia. Bom dia, como está você? Tudo bem com você aí? Paz para você, paz para sua casa, paz para tudo ao seu redor. 7 horas chegou e eu também cheguei. Também cheguei para compartilhar com você o meu devocional. O devocional de hoje está em Gênesis 21, versículo 17 e 18. E o título do devocional é Choros Ouvidos. Choros Ouvidos. Hoje nós vamos falar sobre a palavra, né? O devocional vai falar sobre as palavras de Deus dirigidas a Agar, porque Deus ouviu o choro do menino. Engraçado. Estava chorando Agar e o menino. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o choro foi do menino. É curioso, né? Então vamos lá. Gênesis 21, 17 e 18. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Gênesis 21, versículo 17 e 18. Ver Agar ir embora com seu filho Ismael foi muito difícil para Abraão, afinal, era seu filho. Mas aquele dia chegou sob a instrução de Deus. Foi Deus que mandou. Contudo, da mesma forma, chegou o dia de Adão e Eva saírem do jardim e da presença de Deus. Mas, apesar disso, ele continuou com os dois. Do mesmo modo, Deus continuou com os seus olhos sobre a escrava Agar e seu filho, que também carregava uma promessa de próspera descendência. Caminhando pelo deserto de Berseba, sem água, a mãe e o filho choravam. Nosso Deus, que é Pai, Ele não vive longe, lá no céu, insensível às nossas dores e tristezas na terra. Ouviu e sensibilizou-se com o choro do menino e de sua mãe e trouxe-lhes água e uma palavra de promessa. Está escrito que Deus ouviu o choro do menino. Este é o nosso Deus, que do céu se inclina e ouve nossos choros. Sabe por quê? Porque Deus é Pai e se importa com as nossas dores, lutas e lágrimas. Nossas lutas são acompanhadas no céu. Está escrito no livro de Salmos: Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Salmo 56, versículo 8. Veja o quão maravilhoso é o coração do nosso Deus. Ele vê do céu o nosso choro. Isto é, ele nos acompanha e recolhe as nossas lágrimas. Se algo é importante e valioso para nós,
ele registra, ou seja, ele fará algo a respeito disso depois, porque ele não esquece, nem apenas deixa no passado aquilo que nos aconteceu. Oi, Raquel, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda, paz para você. Ele fará algo a respeito disso depois, porque ele não esquece nem apenas deixa no passado aquilo que nos aconteceu. Deus ama você, importa-se com você e abençoará o seu futuro. Ele fez assim com Agar e seu menino, e assim também fará com cada um de nós. Não desista. Uma palavra de incentivo para nós hoje, né? Aí, sob a orientação de Deus, Agar foi embora, né? Abraão a mandou embora. A gente viu o momento em que Agar quis ir embora, né? Quando ela ainda estava como escrava, ela sempre foi escrava, né? Mas ela estava lá na casa de Abraão e Sara e ela fugiu de tanta pressão e depois o anjo falou para ela voltar, se submeter a Sara e aí chega a hora, ou seja, teria a hora de ir embora, né? Não era, oi Val, tudo bem? Seja bem-vinda, paz para você. Então teve um momento em que Agar quis ir embora, mas ainda não era a hora. O anjo a mandou de volta e ela foi se submeter a Sara. E ela ficou lá como escrava, permaneceu, voltou, se humilhou e, digamos assim, foi abençoada, né? Mas eu estava dando uma lida aqui, foi no dia em que o filho de Sara foi desmamado, aí Abraão fez uma festa. A gente que é mãe, quando desmama um menino, não sabe se fica com dó ou se acha bom, porque agora vai ter liberdade. Algumas liberdades, né? Porque quando vai sair tem que levar comida, tem que levar a mamadeira e aquela coisa, aquela parafernália toda. Nos nossos dias, né? Mas quando Isaac foi desmamado, e aí Abraão fez uma festa, e mais o filho de Agar ficou debochando, né? E aí Sara ficou chateada e falou para ela ir embora. Falou, não quero ela aqui mais não, tá me azucrinando aqui, tá rindo do meu filho. Olha a defesa da mãe, né? Tá rindo do meu filho, não quero mais Agar aqui. Mas aí depois Deus falou com Abraão, não leva a mal essa situação não, eu vou cuidar dele, meu compromisso é com a sua descendência, com você aqui, meu cuidado aqui, a sua atenção deve estar aqui em Isaac. Deixa que eu cuido de Ismael. E assim Abraão fez, mandou Agar, deu água para ela e ela foi embora. E aí chegou o momento em que acabou a água, né? E ela, desesperada, não queria ver o filho morrer e deixou o menino debaixo de um arbusto e afastou-se para não ver no que daria. E o menino chorando de lá e a mãe chorando de cá. E Deus bradou e disse que tinha ouvido o choro do menino. Ele estava vendo, contemplando com certeza também o choro de Agar, né? Mas por ser o menino quem geraria uma descendência, né? Quem teria uma grande quantidade de pessoas aí que Deus também tinha uma promessa com ele, né?
Então Deus ouviu o choro do menino e falou para Agar e deu uma tarefa para Agar. Deu uma tarefa para ela: levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Agar estava chorando, sentada, esperando a morte, mas Deus chegou, né? Aqui diz que Deus ouviu o choro do menino e o anjo do céu chamou Agar e disse para ela não ficar com medo. Olha só o que ele disse para ela: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. E falou para ela: levante o menino, sai daí, né? Estava lá sentada mais à frente, mais separada. E o anjo falou: levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E logo em seguida, Deus abriu os olhos, né? E ela viu uma água que tinha mais não tão longe. Então, o que eu aprendo com isso? Que quando a gente está sentado, chorando, lamentando, a gente às vezes não vê as possibilidades, né? E a gente deixa de cumprir uma tarefa que a gente tem, que a tarefa de Agar era cuidar do menino. Tudo bem, a situação estava das mais complicadas, né? Sem água, o menino chorando. Certamente não era uma situação assim simples, fácil de resolver, né? Mas Deus, ouvindo o choro do menino, vendo aquela situação, e ele tinha um compromisso, né, em fazer dele uma grande nação, um grande povo. Deus então diz para Agar não ter medo. E aqui dentro do devocional diz ainda que este é o nosso Deus que do céu se inclina e ouve os nossos choros. Sabe o porquê? Porque Deus é Pai e se importa com as nossas dores, se importa com as nossas lutas, com as nossas lágrimas. Nossas lutas são acompanhadas no céu. Está escrito no livro de Salmos: registra tu mesmo meu lamento, recolhe minhas lágrimas em teu odre. Não estão anotadas no teu livro? Então, isto mostra para nós que a nossa luta, aqui o próprio texto está dizendo, né? Que Deus acompanha a nossa luta. Certamente Agar se sentiu totalmente desamparada naquele momento, né? Uma crise de água, uma crise de choro, uma crise de emoções. E a única coisa que ela soube fazer foi se afastar do filho para não ver a situação até o fim, porque acreditava que ele iria morrer, e foi sentar e chorar. Mas a recomendação de Deus, a tarefa que Deus deu para ela era cuidar do menino, resolver o problema, né? Resolver o problema. Mas ele trouxe a solução. Era Agar que precisava ir lá levantar o menino, mas Deus trouxe a solução. Ele abriu os olhos de Agar e ela viu uma água. Deixa eu ver aqui qual é o versículo que diz. O versículo 19, Gênesis 21 e 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a vasilha e deu de beber o menino. Deus estava com o menino e ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se flecheiro e vivia no deserto de Parã. Então, a responsabilidade de Agar de cuidar do filho, de resolver os problemas, mas quem ia dar a solução era Deus. Não era para chorar, não era para ter medo, mas para agir. Por quê?
porque Deus estava ouvindo, né? Estava ouvindo o choro, tanto dela, de mãe, como preocupada, claro, quanto do menino que Deus tinha uma promessa na vida dele. Eu acredito que você aprendeu alguma coisa aqui hoje, né? Acredito que Deus falou com você alguma coisa aqui hoje. E falou comigo. Falou comigo. Deus é nosso Pai, que embora esteja lá no céu, mas Ele está aqui conosco também e acompanha as nossas lutas, acompanha mesmo, assim, ó, lado a lado, né? Ele está conosco. O Deus de Jacó, né? Está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco. E Ele acompanha toda a nossa peleja, nossa luta, nossas dores, as nossas lágrimas. Ele acompanha todas elas. E a nossa missão é levantar, é estar de pé, né? É estar de pé para levantar outros, né? Para levantar quem está dependente. Quem está dependente, porque aqui o filho de Agar estava dependente dela. Era ela que tinha que ajudar. Certamente ele era pequeno, né? E a nossa lágrima não pode tampar nosso olho, não pode chorar, não. Às vezes os meninos estão chorando aqui, que eu falo, vai procurar isso. Eu não sei onde tá. Aí eu falo, não chora não, senão você não vai enxergar, uai. Se você chorar, a lágrima tampa o olho. É só uma forma de mandar eles parar de chorar. Mas na verdade né? Quando a gente chora, não enxerga. O olho embaça tudinho e não tem como ver as possibilidades, enxergar a solução, né? Mas foi por causa das palavras do anjo. Não tema, tenha coragem, né? Tenha coragem na situação difícil, no momento do choro, no momento da luta, no momento da complicação, da dor. Não tema. O nosso Deus está conosco, né? O Senhor dos céus e da terra está conosco. Amém? Que essa palavra possa permanecer aí nesse dia no seu coração e que que nós, né? Nos levantemos, não tenhamos medo, né? Embora haja luta, embora haja dor, embora haja choro, sabemos que o nosso Deus nos acompanha, né? Ele nos guia, Ele está conosco. E esta é a melhor certeza que temos. Essa é o maior consolo que temos no momento de dificuldade, de choro, de luta, de tristeza, de preocupação. Se a gente parar de chorar, né? Bom dia, Degas. Seja bem-vinda. Se a gente parar de chorar, nossos olhos vão ver a solução, né? Com os olhos cheios de lágrimas, embaça tudo. Chegou agora. Agora nós já estamos terminando. Mas vai ficar salvo. Quem chegou aí depois vai poder ver também no feed. Se você está vendo aqui pelo YouTube, aqui no YouTube tem a playlist de muitos devocionais. É só dar o play aí e vai assistindo de uma para outra. Não esquece de dar o seu joinha. Se você ama a palavra de Deus aqui no Instagram, aperta o coraçãozinho. Se essa palavra tem te abençoado, se a palavra desse dia tem sido uma bênção para você, dê aí a sua contribuição em dar o seu joinha, compartilhar com alguém, né? Certamente tem muita gente que está chorando, que está precisando se levantar, que está precisando levantar algum caído, alguém que está com sede. Então, faça você algo também.
seja instrumento de Deus na vida de alguém, transmita essa palavra. Às vezes você não está nem tendo tempo de falar, às vezes não tem nem algo assim para falar para alguém, mas compartilhe essa palavra, né? É um texto tão pouco comentado da Bíblia, né? Não é um texto muito comum que a gente ouve o tempo todo, mas veja bem que aqui Deus está atendendo um choro. O menino nem falou nada, ninguém nem falou nada, e Deus contemplou o choro e enviou uma palavra, enviou um recurso. Às vezes a pessoa nem fala nada para você, mas está chorando e você é a resposta de Deus lá do céu para a vida de alguém, né? É bom você ser um instrumento de Deus, é uma bênção, né? Sabe aquele dia que você está assim tão ruim, que você precisa de uma palavra e às vezes alguém dá uma palavra tão simples, tão pequena e você foi aliviado? Recebeu assim um alívio, né? Foi direcionado, tudo providência de Deus. Como que a gente fica, né, a partir desse momento? Fica tão bem, fica tão feliz, graças a Deus que Deus me atendeu, Deus me ouviu. Olha só, alguém falou comigo assim do nada, né? E você ser instrumento de Deus para uma pessoa que está numa situação complicada também, difícil, de choro, seja instrumento de Deus na vida de alguém. Compartilha, curta, se inscreve no canal. Quanto mais você curte, mais pessoas veem, mais a palavra de Deus é expandida. Tem muita coisa ruim sendo expandida. A gente precisa expandir a palavra de Deus, que é palavra de paz. Precisamos de paz, né? Palavra de conforto, palavra de consolo, palavra de amor, palavra de paternidade. É algo assim que precisa ser distribuído aí para muita gente. Então, ó, dê o seu joinha, dê o seu coraçãozinho, aperte o coraçãozinho, aperte o aviãozinho e manda ver por aí, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, seus projetos, seus planos, tudo que estiver relacionado a você, que seja abençoado nesse dia. Amém? Que você seja alguém aí de pé para levantar um dependente, tá? Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Faça um dia muito incrível, muito feliz. Tchau, tchau. Dejane, deixa eu ver aqui. Dejane, Raquel, Val, voltem sempre. Será um prazer recebê-las aqui, tá? Você que tá me assistindo depois, todos os dias às 7 da manhã, eu estou aqui no Prof.Jaque 2022 para compartilhar o meu devocional com você. E hoje, às 14 horas, eu estarei fazendo a pré-aula dos adolescentes. Caso você conheça alguém que seja professor de adolescentes de 13 a 14 anos, eu comento a revista da CPAD, A História da Salvação, tá? Nós estamos na lição 10. Hoje eu vou comentar a aula que será dada domingo, tá bom? Então, em antecipação, eu comento às 14 horas aqui no Prof.Jaque 2022. A lição agora vai ser a lição que fala sobre a santificação, tá bom? E aí, se você é professor, se você conhece algum professor que trabalhe com a lição da CPAD, tá bom? Está convidado. Depois ela fica salva aqui também e também vai para o YouTube, tá? Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor. Tchau.